A mensagem de hoje, querido ouvinte, está baseada na primeira carta a João, no capítulo 5, versículos 11 e 12, onde está escrito: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Faço a pergunta, querido ouvinte: você tem o Filho? Querido ouvinte, você sabe o que significa ter o Filho? O apóstolo João indica nesse texto que ter ou não ter o Filho é fator que determina se temos ou não a vida eterna. Pergunto de novo, querido ouvinte: o que significa ter o Filho? A palavra de Deus é clara quando diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Querido ouvinte, quando dizemos eu tenho um amigo, eu tenho uma esposa, ela tem um marido, estamos descrevendo uma relação com essa pessoa. Pense, querido ouvinte, se temos o Filho, então temos um relacionamento com o Filho de Deus. Relacionamento, querido ouvinte, é passar tempo em comunicação com o Filho. E como, querido ouvinte, nós podemos nos comunicar com o Filho? A comunicação com o Filho, querido ouvinte, se dá através da oração. E o Filho fala conosco quando lemos sua palavra, a Bíblia. Querido ouvinte, se a base da vida eterna é ter o Filho, então concluímos que a base da vida eterna é ter um relacionamento com Jesus. Querido ouvinte, nossa certeza de salvação não se baseia em ser membro da igreja, ou dessa ou daquela igreja. Nossa certeza de salvação, querido ouvinte, não se baseia em pureza doutrinária. Nossa salvação não se baseia, querido ouvinte, em comportamento. Nossa salvação, querido ouvinte, baseia-se unicamente num relacionamento ativo com uma pessoa. Querido ouvinte, ao manter nosso olhar fixo em Jesus, a obra do Espírito Santo não cessa até que a alma esteja conforme a imagem de Jesus. Nossa certeza da salvação, querido ouvinte, continua na medida em que prossegue nosso relacionamento diário com Deus. Pense nisso. A salvação contínua, querido ouvinte, baseia-se no relacionamento de fé com Jesus, e não em nosso comportamento ou realização. E você sabe, querido ouvinte, que nenhum relacionamento perdura por tempo superior àquele em que continua o relacionamento. Querido ouvinte, sabemos por nossos relacionamentos humanos que é possível ter tido um relacionamento com alguém durante algum tempo, mas não ter mais esse relacionamento hoje. Querido ouvinte, todo relacionamento precisa ser mantido ativo por contínuo companheirismo, comunicação e contato. Quando isso não ocorre, o relacionamento vai deixando de existir. Assim também acontece em nosso relacionamento com Deus. Sem companheirismo, sem comunicação, sem contato com Deus, vamos nos sentindo longe do seu amor. Querido ouvinte, aceitar a salvação hoje é importante, mas continuar a aceitar a salvação cada dia no relacionamento de pai e filho com Deus é igualmente importante. Querido ouvinte, é um princípio universal e permanente que o único que pode superar os seus erros e falhas é aquele que é amado, é aquele que é aceito enquanto os está cometendo. Querido ouvinte, que tal aprender a dirigir? Lembra-se de como foi o aprendizado? Você fez tudo certinho da primeira vez? Lembra-se, querido ouvinte, os únicos que aprenderão a dirigir são os que têm permissão de cometer erros e ainda assim continuar tentando. Exemplo, querido ouvinte, quando um novo empregado chega para trabalhar, mesmo no mundo dos negócios, se dá uma tolerância por sua inexperiência. O novo empregado é aceito e confirmado enquanto aprende. Sim, querido ouvinte, esse é o único ambiente no qual uma pessoa pode relaxar e lembrar-se da maneira certa de fazer as coisas. Pense nisso. Jesus disse à mulher apanhada em adultério: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11.
Querido ouvinte, a única pessoa que pode esperar ir e não mais pecar é aquela que sabe não estar condenada. Sim, querido ouvinte, a paz deve vir em primeiro lugar, porque a paz traz consigo libertação. Disse Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. Querido ouvinte, conta-se a história de uma família que adotou uma garotinha de 5 anos. A garotinha teve como mãe uma mulher marginalizada. A criança já havia experimentado mais do lado negro da vida do que a maior parte das pessoas durante toda a sua vida, ou sua existência. A criança tinha aprendido a sobreviver, mas não sabia como viver. A criança sabia como odiar, mas não como amar. Em vários aspectos, a criança parecia um caso irremediável. A criança já havia passado por uma série de lares adotivos. A criança falava do seu passado em termos de mãe Ana, mamãe Maria, mamãe Bete, e todas estas a haviam rejeitado. Agora a criança havia sido adotada por uma família cristã, com promessa de um lar permanente. Mas a criança não sabia o que significava permanência. Tudo o que a criança entendia era temporário. Ela não se dispunha a deixar-se ferir novamente. A criança estava tão certa de que seria abandonada, que até fazia tudo quanto podia para apressar o processo. A criança era mestre em transtornar uma casa. Em razão de ter sido vítima de tantos abusos desde quando era bebê, nenhuma punição podia controlá-la. Às vezes sua nova família se desesperava, imaginando ser impossível alcançá-la. A criança continuava convencida de que seu mau comportamento resultaria em sua rejeição. Então ela continuava a rebelar-se. A reviravolta, querido ouvinte, na vida da criança ocorreu quando ela percebeu que não importava quão má fosse, ela seria aceita a si mesma. Somente quando sua nova família finalmente transmitiu aceitação incondicional, ela foi capaz de começar seu processo de cura. Só então a criança descobriu que a desobediência não era mais necessária. Vagarosamente a criança chegou a entender que a consequência de desobedecer era não ser rejeitada e mandada embora. A criança entendeu que seu lugar na família estava assegurado, estava garantido, enquanto ela se dispusesse a permanecer na família. Querido ouvinte, quantas vezes temos olhado a Deus da mesma forma que essa criança considerava seus novos pais? Temos estado tão certos de que Deus nos vai rejeitar devido ao que somos, que continuamos sendo o que somos. Continuamos a pecar por não crer que somos perdoados. Percebe, querido ouvinte? Continuamos derrotados por não ter nenhuma garantia de que Deus nos aceita, mesmo enquanto crescemos. Então você pergunta: Jorge, isso significa que o pecado está certo? Não, querido ouvinte. As más ações têm consequências, mas o sermos rejeitados por Deus não é uma dessas consequências. Pense nisso. Querido ouvinte, quantas pessoas acham que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder reclamar sua bênção? Querido ouvinte, essas pessoas podem reclamar a bênção de Deus agora mesmo, porque necessitam de sua graça e do Espírito Santo para ajudá-las em suas fraquezas. Querido ouvinte, Jesus quer que nos acheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Sim, querido ouvinte, podemos ir a Jesus com todas as nossas fraquezas, leviandades, pecaminosidades, e aos pés de Jesus pedir perdão, hoje, aqui, agora, aí onde você está. A alegria de Jesus, querido ouvinte, é colocar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas e purificar-nos de toda impureza. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 2, declara: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A nossa parte, querido ouvinte, é certificar-nos de que agora continuamos em relacionamento com Ele, com Deus, com Jesus, e como seus filhos e filhas que somos.
A parte de Deus, querido ouvinte, é assegurar que seja o que for que precise ser feito para tornar-nos semelhantes a Ele, será feito em tempo. Acredite, pense nisso. Querido ouvinte, Jesus aprecia quando vamos a Ele tal como somos, pois essa é a única maneira em que podemos ir a Ele, como estamos, como somos. Querido ouvinte, Jesus não estabelece limites ao número de vezes que vamos a Ele para ainda sermos aceitos. Jesus nos ama porque somos seus filhos, não porque haja qualquer bem em nós. E quando finalmente chegamos a compreender que somos amados e aceitos por Jesus, começamos nosso processo de cura. Pense nisso. Aceitar a aceitação de Jesus faz a diferença, querido ouvinte. Querido ouvinte, Dom Tomás de Aquino disse certa ocasião que Jesus poderia ter nascido 1000 vezes em Belém, porém de nada adiantaria se ele não nascer no coração do homem. Querido ouvinte, Jesus hoje quer nascer em seu coração. Quem tem o Filho tem a vida. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Quer você hoje, querido ouvinte, abrir a porta do seu coração para Jesus? Ele está do lado de fora, apenas esperando o seu convite para cear com você. Sendo esse o seu desejo, então quero orar por você. Vamos orar? Nosso bom Pai, queremos agradecer porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida para nós. Queremos agradecer porque durante esse ano de 2010, o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E o Espírito Santo do Senhor tem nos convidado para sermos Teus filhos, para nós termos um relacionamento pessoal com o Senhor. E nessa manhã, mais uma vez, querido Pai, nós queremos convidar o Senhor para entrar em nossa casa, em nosso lar. Queremos, ó Pai, convidar o Senhor para entrar em nosso coração. Sabemos que o Senhor tem batido a porta de nosso coração durante todo esse ano de 2010. Mas sabemos que o Senhor é paciente. E nesta manhã, querido Pai, nós queremos abrir a porta de nosso coração, para que o Senhor entre em nosso coração e transforme a nossa vida, para que o Senhor coloque em nossa vida a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Somos Teus filhos, pela criação e pela redenção. Queremos colocar diante do Senhor, mais uma vez, querido Pai, toda a nossa família. Que o Senhor continue cuidando delas, protegendo-as, guardando-as. E mais uma vez, querido Pai, muito obrigado, porque durante esse ano de 2010 tivemos lutas, mas tivemos muitas vitórias também. E as experiências difíceis que tivemos serviu para o nosso amadurecimento e crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso amigo. E queremos nessa manhã que o Senhor nos ajude a sermos Teus amigos também. Oramos, mais uma vez, querido Pai, para que o Senhor continue abençoando cada família, cada lar, cada pessoa que está ouvindo a Rádio Cidade, seja pelo rádio ou pela internet, que o Senhor os abençoe sempre. Obrigado, porque o Senhor nos escolheu para vivermos esta vida e vivermos a eternidade ao seu lado. O Senhor sabe que o desejo do nosso coração é servi-lo aqui nesta terra, mas o desejo maior que vai em nosso coração é servi-lo pela eternidade. Colocamos a nossa vida, os nossos projetos de vida em Tuas mãos, e que a Tua paz seja uma realidade para nós hoje e sempre. E queremos dizer obrigado pela vida eterna. E queremos, a partir de hoje, ter um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Ajude-nos para isso. Nos colocamos em Tuas mãos e tudo agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.